Sabe aquela famosa inscrição no portão do inferno de Dante Alighieri? Deixai toda a esperança, vós que entrais? É um aviso bem pesado, né? Pois bem, hoje a gente vai usar esse mesmo aviso para começar uma jornada por uma verdadeira divina comédia financeira. Um mergulho fundo, bem fundo mesmo, no caso do Banco Master. Olha, para a gente conseguir entender a dimensão do que aconteceu aqui, a gente precisa lembrar de uma coisa bem básica. A palavra crédito, ela vem do latim credere, que significa crer, confiar. Todo o sistema financeiro, no fundo, não é feito de números. É feito de fé pública, de confiança. E essa análise de hoje é sobre a quebra dessa fé. Então, como essa peça toda começou? Bom, o primeiro ato foi o da dissimulação. Existia um antigo Banco Máxima que já tinha um histórico, digamos, complicado. Ele se escondeu atrás de uma máscara nova e reluzente e virou o Banco Master, uma identidade novinha para esconder vícios antigos. Foi uma tentativa de fingir uma vida virtuosa por cima de um esqueleto cheio de problemas. Mas o centro da fraude, a verdadeira genialidade do mal por trás disso tudo, era uma espécie de alquimia financeira. Sabe aquela promessa dos alquimistas medievais de transformar metal sem valor em ouro? Então, era basicamente isso. A tentativa aqui era transformar títulos podres, dívidas que ninguém ia pagar, que não valiam nada, em ativos que parecessem sólidos, brilhantes, valiosos. E como essa mágica, essa transmutação funcionava na prática? Era um processo de 4 passos muito bem definidos. Primeiro, a origem. O banco tinha em mãos um monte de dívidas que eram, na real, impagáveis. Segundo passo, a mistura. Eles pegavam esses ativos tóxicos e empacotavam tudo em fundos de investimento. Aí vem o terceiro passo, a rotulagem. Agências de classificação de risco, de um jeito bem complacente, davam notas altas para esses pacotes, como se fossem seguros. E por último, a venda. Esse produto final era vendido com promessas de retornos absurdos, coisa de 140% do CDI. Agora, a parte que é realmente genial e ao mesmo tempo perversa é como o sistema foi usado contra ele mesmo. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que deveria ser o escudo de segurança do investidor, foi transformado na peça principal do modelo de negócios. O argumento de venda era basicamente, olha, investe aqui com a gente, o risco é altíssimo, a gente sabe, mas, se tudo der errado, fica tranquilo que o FGC paga. Ou seja, eles parasitaram a rede de segurança de todo o sistema financeiro. E claro, para esconder uma operação desse tamanho, foi preciso criar um verdadeiro labirinto de espelhos. Uma rede super complexa de empresas de fachada, com familiares no meio e até investimentos para desviar atenção, como foi o caso da SAF do Clube de Futebol Atlético Mineiro. O objetivo aqui não era ser eficiente, era ser opaco, era confundir qualquer um que tentasse fiscalizar. Ok, com o crime todo desenhado, surge a pergunta central da nossa análise de hoje. Se essa entidade, o banco, fosse uma alma a ser julgada, onde, na geografia do inferno de Dante, ela seria colocada? Porque o que define a punição, segundo Dante, não é tanto o motivo, mas sim o método do pecado. E aí entra em cena Minos, o juiz infernal. A tarefa dele é justamente essa, analisar a natureza do pecado. E o pecado aqui, veja bem, não foi um impulso de paixão, tipo luxúria ou gula. Foi um crime frio, calculado, intelectual. Um pecado que nasce do intelecto corrompido, que para Dante é algo muito, muito mais grave. A gente poderia pensar logo de cara, isso é avareza, ganância pura. Então seria o quarto círculo? Não. A avareza foi o motor, com certeza, mas o método foi a fraude. A ganância foi o impulso, mas a operação foi sistêmica, planejada, vai muito além de uma simples falta de autocontrole. Certo. Então que tal o sétimo círculo, dos usurários, aqueles que lucram com o dinheiro? Também não fecha a conta. A usura é cobrar juros em cima de um dinheiro que existe, que é real. O que a gente tem aqui é muito diferente. Eles inventaram o próprio dinheiro, os próprios ativos. Eles não só exploraram a realidade, eles falsificaram a realidade. E é por isso que o veredito de Minos é um só. E é bem claro. O destino é o oitavo círculo, o reino da fraude. E não é qualquer lugar lá dentro, não. É a vala mais funda, a 10ª e última bulgia. O lugar reservado para os falsificadores, aqueles que corrompem a própria essência das coisas que sustentam a sociedade. E no inferno, a punição sempre espelha o pecado. É a tal da justiça poética, que Dante chama de contrapasso. Para os falsificadores, a pena é uma doença. E para este caso específico, a doença é a hidropisia, uma condição que, como a gente vai ver, reflete perfeitamente a natureza desse crime. O que é essa tal de hidropisia?
É uma doença medieval que causa um inchaço grotesco no corpo pelo acúmulo de líquidos. E o mais cruel é o seguinte: a pessoa está literalmente cheia de água por dentro, mas ao mesmo tempo sofre de uma sede agonizante, que nunca passa, insaciável. E é aqui que a metáfora se encaixa com uma perfeição assustadora. O corpo monstruosamente inchado do condenado, ele representa o balanço patrimonial inflado do banco. De fora, parecia um gigante financeiro enorme, mas esse volume todo não era de músculo, de ativos saudáveis. Era um líquido podre, estagnado. Eram os créditos podres, os títulos sem valor, os ativos ilíquidos. E a sede? Ah, sede. A sede representa a crise de liquidez. É o paradoxo cruel de estar cheio de água, que são os ativos no papel, mas estar morrendo de sede por dinheiro de verdade, por cash. O banco estava se afogando nos seus próprios ativos falsos, enquanto buscava desesperadamente por um gole de dinheiro real para conseguir sobreviver. Agora, saindo um pouco do inferno metafórico e voltando para a dura realidade, essa ilusão toda teve um custo bem real. E esse é o número que representa a conta final deixada para o sistema pagar. 41 bilhões de reais. Um rombo histórico para o Fundo Garantidor de Crédito. Um custo que não some no ar. Ele é socializado, ele afeta o crédito para todo mundo. É como se fosse um túmulo no coração do nosso distrito financeiro. Um lembrete do dano que isso causa à confiança de todo o sistema. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Acreditar que a percepção de valor pode, para sempre, substituir a substância do valor, esse é o pecado original. Porque, no fim das contas, não importa quão complexa é a engenharia financeira, quão ousado é o marketing, a gravidade financeira, assim como a gravidade física, sempre vence. Da realidade, não dá para escapar.